Então, como a irmã já colocou, na nossa primeira reunião, nós conseguimos falar só de 4 características, né? E nós vimos que o Senhor usa mulheres comuns, mulheres puras, mulheres sem méritos nenhum e mulheres escolhidas, tá? E então, considerando que faltam 14 características, né, que elas são ao todo 18 características, Deus usa também a mulher cheia do Espírito, né, que são as mais. Agora eu vou passar para as irmãs, só para a gente recordar as características que faltam ainda para ser apresentadas, certo? Então, o Senhor usa a mulher cheia do Espírito, o Senhor usa a mulher que se dispõe, o Senhor usa a mulher de fé, mulher que louva, mulher da palavra, mulher que medita, mulher humilde, mulher confiante, mulher submissa, mulher influente, mulher de oração, mulher dedicada, mulher amada, mulher ferida, ou seja, ele usa aquela que tem o seu coração disponível para o Senhor. Então, irmãs, quando eu comecei a estudar sobre essa segunda lição, né, eu vi que existia aí uma impossibilidade de concluir esse capítulo 4 em mais essa reunião, né? E a gente queria concluir hoje, para não tornar assim cansativo, então eu fiz uma enxugada assim significativa, né? Então nós vamos ver a diferença, nós vamos fazer a diferença, nós vamos deixar alguns tópicos sem comentário. Por quê, irmãs? Eu separei 3 tópicos, né, 3 características que o Senhor trabalhou no meu coração por esses dias, considerando que elas são primordiais para que as outras sejam uma realidade na nossa vida, tá? Então, ou seja, tem 3 características em meio a essas 18 que sem elas nós não vamos a lugar nenhum, não vamos frutificar para o Senhor de forma nenhuma, certo? E nós sabemos, né, que nós estamos estudando a vida de Maria e considerando todos esses tópicos, porque nós precisamos que o Senhor encontre em nós essas características encontradas em Maria, tá? Então, de 18 características apresentadas pela autora do livro, 3 precisam vir à frente. Por quê? Porque as outras são consequências dessas 3, braço dessas 3, né? Então, ou seja, é como se fosse uma árvore, né? E conforme essa árvore vai adquirindo o necessário para produzir frutos, então esses galhos vão saindo. Mas se não tiver esse primordial, essas 3 primordiais, a gente não vai conseguir produzir esses frutos, né? Então, quando ouvimos a palavra pela primeira vez, né, considerando aqui já, quando nós ouvimos a palavra do Senhor pela primeira vez, a semente foi lançada em nossos corações. E se essa semente encontrou boa terra, né, ela vai germinar e produzir frutos. Primeiro, frutos de arrependimento, né, e depois, frutos para a salvação. Então, quando nós cremos no Evangelho da Graça, o Espírito vem habitar dentro de nós e nos revestir de onde? Do poder do alto. Então, Lucas 24, 49, diz assim, ó, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Então, quando a obra da cruz foi completada, então, o Senhor, quando esteve com eles, ele disse, olha, vocês fiquem em Jerusalém, porque aquilo que eu falei, que derramaria sobre vocês o meu espírito, entendeu? Vai acontecer. Então, fiquem e aguardem até que aconteça, né? Então, a primeira dessas 3 características que eu considerei primordial é ser uma mulher cheia do Espírito, tá? Então, nós vemos que Maria foi uma mulher cheia do Espírito.
nós também temos de ser cheias do Espírito, se quisermos realizar a tarefa para a qual o Senhor nos escolheu, né? Então, essa é a principal de todas as características necessárias, né? Então, em Lucas 1:31, diz assim, ó, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Então, o que nós percebemos nessa colocação de Maria aqui, né? Nós vemos aqui que Deus a escolheu para uma tarefa humanamente impossível, né? Ela falou, como que eu vou engravidar se eu nunca tive relação com homem nenhum, né? Como que eu vou aparecer grávida, né? Então, nós vemos assim que na hora ela viu a impossibilidade, porque ela estava olhando para o homem natural, né? Considerando com a mente do homem natural, certo? Então, assim como pareceu para Maria uma tarefa impossível, também, quando o Senhor nos chama para cumprir uma tarefa, ela parece impossível. Parece que Ele nos escolheu, né, para uma impossibilidade. Porém, Ele nos escolheu, foi Ele que nos escolheu, né? Então, nós podemos falar do Evangelho de Cristo para as pessoas, mas não podemos fazê-lo sentir a necessidade de arrependimento. Nós podemos criar todo um ambiente, né, como a autora diz no livro, que favoreça um crescimento espiritual, mas não surtirá efeito porque nós dependemos totalmente do Senhor para produzir frutos para a eternidade, né? Então, eu não sei se eu coloquei mais embaixo, mas aí, na sequência do texto de Lucas, o anjo diz para Maria que o Espírito Santo viria e faria aquilo que o Senhor tinha determinado, certo? Então, nós só podemos produzir frutos para a eternidade se nós tivermos no Espírito, se nós tivermos uma vida no Espírito, andarmos no Espírito. Então, muitas vezes, nós tentamos, né, produzir esses frutos pelo nosso esforço. É muito mais fácil, irmãs, produzir as coisas pelo nosso esforço, porque daí a gente vai lá e faz do jeito que a gente acha que deve ser feito, né? E muitas vezes, irmãs, a gente passa uma vida inteira, né, caminhando dessa forma, produzindo pelas nossas capacidades, pelo nosso esforço, e o espírito fica ali, né, só observando, entendeu? Então, ou seja, muitas vezes tentamos produzir e às vezes produzimos, né, esses frutos pelo nosso esforço, só que ele só passa de um fruto a mais nessa terra, porque ele não vai durar para a eternidade, né? Então, esses frutos, eles não durarão, não produzirão, não trarão efeitos que vai refletir na eternidade, né, na vida das pessoas, não vai trazer aquilo que vai conduzir essas pessoas até a eternidade, certo? Então, nós dependemos totalmente do Espírito para qualquer coisa que formos fazer, certo? Porém, quando o Senhor nos apresenta uma tarefa, o que acontece? A primeira coisa que se manifesta é aquilo que Maria perguntou primeiro, né? É o nosso homem natural. Ah, nós já vamos saindo de lado, né? Dizendo que não somos capazes, que nós não sabemos, e mil e uma desculpas, né? Porém, como eu disse há pouco, né? O anjo disse a Maria, no verso 35, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, tá? Vou contar uma história que eu achei até interessante que eu ouvi, sabe? Diz que um pastor estava ministrando numa escola dominical para três jovens, né? E ele estava falando sobre Efésios 5:18, né? Que diz que nós devemos ser cheios do Espírito, né? E quando terminou, né? Os meninos ali curiosos com essa exposição desse pastor, eles perguntaram:
pastor, como que a gente pode ser cheio do Espírito? Como se faz isso? E essa igreja era perto de um rio. E ele falou assim, ó, vocês vão pegar uma peneira cada um e vocês vão lá no rio. Tá? Então, vocês vão encher essas peneiras de água. A hora que vocês conseguirem, vocês vão descobrir como é ser cheio do Espírito Santo. E os meninos foram, né? E ficaram lá, e botava a peneira, erguia a água e ia embora, né? E colocava correndo, tentava sair do rio, a água ia embora. Aí dois falaram assim, não, o pastor está tirando com a nossa cara, então nós vamos embora, não vamos ficar aqui mais não. E teve um que falou, não, eu vou ficar. Porque se tem, eu vou ficar, eu vou descobrir. E o pastor olhando, né, e vendo ele lá sozinho, erguia a peneira, a água ia embora, erguia a peneira, aí o pastor foi lá e falou, o que você está fazendo? Eu estou tentando encher essa peneira de água. Mas quando eu saio com ela da água, ela fica vazia. Aí o pastor falou, então, você descobriu. Ele falou, mas descobri como? Ele falou assim, se você tira a peneira de dentro da água, a peneira a peneira fica vazia, né? Entendeu? Então, ou seja, isso significa o quê? Se a gente sai de debaixo da cobertura do Espírito, se a gente está fora do Espírito, a gente não vai conseguir ser cheio do Espírito. Para ser cheia, nós temos que estar imersas nesse Espírito. Nós temos que estar imersas na palavra. Nós temos que estar imersas em oração. Tá? Então, nós só podemos ser cheios do Espírito nos mantendo no Espírito. E para nos mantermos no Espírito, só por esses dois outros caminhos, palavra e oração. Amém? Então, como é que nós somos cheios do Espírito? Permanecendo em Espírito, né? E nós vamos ler, então, esse texto de Efésios 5, do verso 18 ao 21. Eu esqueci de colocar aqui na minha tela. Vou achar aqui, irmã, só um momentinho. Efésios 5, tá, irmãs? Efésios 5, 18 ao 21. Então, diz assim ó, a palavra: e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. De que forma, irmãs, nós somos cheias de Espírito? Então, olha bem esse verso 19. Falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor na igreja só? Ou só quando a gente está limpando a casa e bota lá um louvorzão, né, para animar? Não. No vosso coração. Então, isso é uma prática constante, irmãs, é no nosso coração. Tá? E no 20 diz assim, dando sempre graças a Deus, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, aqui está a receita para a gente, né, estar em espírito. Então, repetindo, aí entra o quê? Palavra, oração, né? E, então, ou seja, para sermos cheias do Espírito, precisamos desses dois fatores, palavra e oração. O segundo que eu separei aqui, irmãs, é oração. Então, nesses tópicos aí, diz que Maria foi uma mulher de oração, né? Vou ler aqui o texto de Atos 1,14, que diz assim, ó, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus filhos, e com os seus irmãos. Então, ou seja, a oração
tem sido uma das tarefas, irmãs, mais importantes, na qual Deus tem usado as mulheres, né? E a autora até cita, né, que de 1949 a 1951, Deus usou duas irmãs na tarefa de orar. Elas foram instrumentos nas mãos do Senhor, e através das suas orações, Deus agiu de modo espetacular. Então, muitas vezes, o Espírito está dizendo para nós, né? Tire um tempo de oração, vai orar, você precisa tirar esse tempo, você precisa estar diante do Pai em oração. Mas o que acontece, irmãs? Nós resistimos a esse falar do Espírito, e ficamos em nossa preguiça espiritual, né? E por isso nós somos tão fracas, irmãs, na fé. Então, não desfrutamos desse poder que veio sobre nós, através do Espírito. E vamos, né, capengando aí na vida espiritual, queremos dar fruto, mas não queremos orar, certo? Então, ou seja, irmãs, se tem uma coisa que o inimigo, eu estava fazendo ontem um estudo, estou estudando Mateus com as irmãs de Aracati, e a gente estava falando sobre a questão de não ter disposição para orar. Então, se tem uma área que o inimigo entra com muita precisão, né, é na oração. É impedir os santos de ter uma vida de oração. Porque ele sabe que através da oração, a palavra do Senhor e a vontade do Senhor se cumpre realmente, né? Então, se você quer ver onde uma oração, um encargo de oração, um tempo de oração não funciona, é na vida da igreja. Quando os irmãos que têm o encargo da palavra dizem, olha, vamos ter um tempo de oração, principalmente oração corporativa, irmãos, porque na oração corporativa a gente ora os interesses do Senhor. E então ele sabe que se a igreja realmente trilhar esse caminho de oração, né, com certeza o Senhor vai agir na vida da igreja, na vida dos irmãos. Então ele não deixa mesmo. Então a gente começa lá a reunião de oração corporativa com 30 irmãos, daí a pouco tem 20, daí a pouco tem 10, daí a pouco tem 5, daí a pouco tem 2, daí a pouco não tem mais nenhum, né? Porque aí o irmão que tem um encargo lá, vê que ninguém vai, ele ora na casa dele mesmo, né? Então, assim, nós precisamos atentar para isso. Se tem uma coisa que nós precisamos resistir ao diabo, também é na oração. Porque ele vai fazer tudo para que a gente não ore. Amém? Então, ou seja, o primeiro é ser cheia do Espírito, o segundo é oração, e o terceiro ponto que eu achei primordial é que é a palavra. Maria era uma mulher da palavra, e nós precisamos também ser mulheres da palavra. Então, Lucas 1, do verso 46 ao 55, tem várias citações do Antigo Testamento. Então, ou seja, quando Maria cita ali, né, essas passagens do Velho Testamento, Maria prova que ela conhecia a palavra, né? Por isso, ela podia orar a palavra de Deus naquele momento. Nós também precisamos ser mulheres que conheçam a palavra de Deus, porque nós precisamos orar a palavra de Deus, né? Então, quando você está lendo lá que é um coração endurecido para o Senhor, não agrada ao Senhor, esse Espírito que está em nós, vem, trabalha essa palavra, e nós podemos orar essa palavra ao Senhor. Senhor, misericórdia de mim, Senhor, porque meu coração é endurecido, né? Eu sou difícil, ou seja, é aí que nós precisamos desses 3 fatores: Espírito, palavra e oração. Amém? Então, Lucas 2:9, né, diz que Maria guardava todas as coisas, conferindo-as em seu coração. Quais eram, então, todas as coisas que Maria guardava? Era a palavra, né, falada a ela pelo anjo, por Isabel, por toda a palavra de Deus, e também acho que Ana, se eu não me engano, né, que falou que fez uma profecia quando Jesus foi apresentado, né, Simeão também, que diz que
o coração dela seria traspassado por uma espada. Então, ou seja, por que ela podia, né, meditar, avaliar todas essas coisas, né? Porque ela conhecia a palavra e guardou a palavra do Senhor no coração, certo? Então, diante de tudo isso, irmãs, chegamos, então, a que conclusão? Nós chegamos à conclusão de que se estamos cheias do Espírito, estaremos diante do Senhor em oração e comendo a palavra dele. Porque se recebemos o Espírito, mas não oramos, não temos vida de devocional. E não temos vida de devocional na palavra, o Espírito, ele está dentro de nós, mas ele pode estar entristecido e apagado, né? Porque a palavra diz, né? Não entristeçais o Espírito Santo. E também diz, não apagueis o Espírito Santo. Então, existem formas da gente ter o Espírito dentro de nós e apagarmos, entristecermos esse Espírito. E o entristecimento desse Espírito é quando nós não levamos em consideração uma vida de devocional e uma vida de oração diante do Senhor, né? Irmãs, não adianta a gente querer tentar ser cristãs pela força. Não adianta, nós só conseguimos ser cristãs genuínas, né, e ter todas essas características de Maria, se nós realmente desejarmos esse Senhor. E se nós desejamos realmente, nós vamos dar um jeito de buscar Ele. Nós vamos cortar coisas das nossas vidas desnecessárias, né, e vamos aplicar todo o nosso tempo, o nosso coração, o nosso entendimento naquilo que vai trazer vida espiritual, aquilo que vai trazer vida genuína para nós, vida de Deus genuína, comunhão com o Senhor, né? Então, por que não tem como o Espírito nos revelar o Pai e a sua vontade? Porque nós precisamos de orar pedindo essa revelação da palavra. Podemos dizer, eu oro, mas não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque, na maioria das vezes, nós oramos pelos nossos interesses, com o nosso entendimento, oramos coisas contrárias à palavra, não conhecemos a palavra o suficiente para saber que essa nossa oração, ela não vai passar do teto, né? E somos o quê? Prejudicadas espiritualmente e prejudicamos aqueles que estão em nosso entorno. Ao invés da gente ser canal de bênção e de luz na vida das outras pessoas, principalmente na vida da família, né? Você quer conhecer um testemunho verdadeiro, é na vida da família. Então, nós nos tornamos o quê? Uns crentes frios, uns cristãos que não têm prazer na palavra do Senhor, não têm prazer na comunhão, não têm prazer na oração, certo? Então, como o Espírito vai realizar tudo que precisa em nós, se não sabemos a palavra, se não lemos a palavra? Como ele irá constranger nossos corações para orar a ele pedindo revelação ou arrependimento, né? Então, a gente ora, Senhor, me dá revelação da tua palavra. O Espírito fala, mas como que eu vou revelar? Ela não abre a Bíblia, né? Essa semana eu tenho uma irmã aqui que ela tem muita dificuldade de ler a palavra. Ela sabe ler, foi professora e tudo, mas ela se acostumou nessa vida de ouvir pregações. Então, você vai na casa dela o dia todo, a televisão está ligada, tem uma pregação lá do Romeu, do Gerson, do Thomas, tem uma pregação, né? Porém, ela está na casa, andando para lá e para cá e tal. E assim, desde quando eu conheci ela aqui, eu tenho trabalhado com ela essa questão dela ter esse tempo de leitura da palavra, esse tempo de oração, né? E nós estávamos na casa dela essa semana, tinha um casal de fora, irmãos que vieram de Brasília, e essa irmã estava comentando com eles que não gostava de orar e tal, de ler a palavra, que não conseguia, etc. E uma outra irmã começou a reforçar isso para ela, sabe? Falando, não precisa ler tanto assim e tal, não precisa tudo, sabe? Assim, uma coisa bem contrária mesmo. Aí eu só estou ouvindo, né? Então eu pensei, meu Deus, a irmã está ouvindo exatamente aquilo que ela quer ouvir.
que ela não precisa ter esse comprometimento de leitura da palavra, né? Então, ou seja, a irmã está se atrasando mais um pouco, porque ela está recebendo esse reforço, né? Mas, assim, eu fiquei na minha, não queria falar, assim, não me cabia falar nada naquele momento, né, e tal. Fiquei escutando, mas aí me perguntaram uma coisa, não é, irmã Luzia, assim, que é assim e tal. Falei, irmãs, eu estou aqui com vários textos onde fala da importância de nós nos dedicarmos à palavra de Deus, para que a gente ganhe vida, para que a gente ganhe crescimento, né, para que a palavra seja clara, para que aquilo que nós ouvirmos de outras pessoas, nós não sejamos enganadas, né? Porque se você conhece a palavra, você não é enganada. Agora, se você não conhece a palavra, alguém pode te enganar, porque você vai andar pelo conhecimento de outras pessoas, né? Então assim, eu tive que ser sincera com ela, né? E falei, então, irmã, a partir daqui, nós precisamos da palavra, nós precisamos de tempo de comunhão com a palavra, né? E muitas pessoas vivem assim, né? Então, eu percebo assim, né? Eu convivi muito tempo na casa dessa irmã, eu percebi assim, que a televisão ficava ligada, mas era assim, era uma coisa que não tinha aquela atenção, né? Porque estava trabalhando, a gente trabalhava junto na casa dela, né, e tal. Mas, enfim, muitas pessoas vivem dessa forma, certo? Então, não tem como o Espírito revelar nada para a gente, né? Trazer no nosso coração nada, porque a gente não conhece da palavra, né? Então, agora se temos nos enchido da palavra, do Espírito e da oração, ele fará de nós mulheres com as características vistas acima. Seremos mulheres puras, por quê? Porque essa palavra é que nos purifica, né? Seremos mulheres comuns, por quê? Porque a gente não vai ter mais essa ambição do mundo de ser diferente, de chamar atenção, né? A gente vai ter viver uma vida comum, uma vida simples, né? Nós não olharemos mais para os nossos méritos, porque nós não temos nenhum, porque o Espírito já trabalhou tudo isso em nós. Nós seremos escolhidas, porque o Senhor nos escolheu, né? Em Cristo Jesus, Ele nos chamou. Então, o Senhor vê o quanto queremos e desejamos agradá-lo. Estaremos sempre disponíveis a Ele, né? Essa questão de ser disponível, às vezes a gente está disponível para os irmãos da igreja, para fazer coisas para a igreja, né? Servir os irmãos de uma forma natural, certo? Então, não, isso nós precisamos ter no nosso coração, um coração disponível, né? Porque o Espírito, ele já nos revelou que Cristo é a nossa vida. Então, nós não temos mais interesse nenhum. Nós queremos servir ao Senhor e servir aos irmãos. Servir ao Senhor e servir aos irmãos, né? Então, nós seremos mulheres de fé. Por quê? Porque o conhecemos e conhecemos a sua palavra. Como Maria creu ali quando o anjo disse, né, todas as coisas, ela foi logo se rendendo ao Senhor, né? Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Então, ela estava totalmente rendida e disponível ao Senhor, né? Então, nós seremos mulheres que louvam mesmo na adversidade, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. A mulher de Provérbios 30, ou 31, né? Que lá em Provérbios diz que ela ria do dia futuro. Ou seja, ela não tinha pavor do futuro. Por quê? Porque ela confiava no Senhor. Então, nós seremos mulheres de louvor a Deus, louvaremos o Senhor com o nosso coração todos os instantes, se tudo estiver bem e se tudo estiver mal, né? Ou seja, não vai ser a nossa condição, vai ser o Senhor habitando em nós. E, irmãs, a gente começa a ganhar essa consciência de que nada mais importa, só o Senhor. Aí por isso que nós podemos louvar, né? A casa está pegando fogo, Senhor, eu te louvo, que essa foi a tua vontade, né?
Ah, tá tudo bem, tá, o Senhor eu te louvo, porque o Senhor tem me dado descanso de tantas coisas, né? E assim por diante, irmãs. Sempre haverá louvor nos nossos lábios. Agora, quando nós não temos o Espírito, não conhecemos a palavra e não temos uma vida de oração, entendeu? A gente vai virar mulheres reclamonas. Qualquer coisa é razão para a gente reclamar. Ah, porque hoje está muito calor, amanhã está muito frio, está chovendo, essa chuva não para, a chuva para, não chove, né? E vivemos uma vida assim, parecendo aquele bichinho lá do desenho, né? Aquela hiena, que vivia assim, ô vida, ô morte, ô dor, né? A gente começa a ficar desse jeito. Irmãs, vocês podem observar, se a gente, por alguma razão, a gente fica uns dias sem essa comunhão com o Senhor, com o Espírito, e sem uma vida de palavra e oração, a gente começa a andar por esse caminho, né? Então, assim, isso é uma coisa que está em nós, aquele povo lá no Egito. Eles viam o Senhor fazer maravilhas, daí a pouquinho eles estavam, ah, mas tirou a gente do Egito para a gente morrer nesse deserto, vai matar a gente aqui, antes tivesse deixado a gente lá e tal, entendeu? O Senhor ia lá, fazia um milagre, né? Eles viam o milagre, daí a pouquinho eles tinham uma outra reclamação, certo? Então, ou seja, eles não tinham olhos para olhar para esse Senhor que fez os milagres anteriores e ter a plena convicção e a plena fé de que esse mesmo Senhor podia fazer outro milagre. Não, eles iam primeiro para a reclamação, né? Então, se temos esses três primeiros requisitos, né? Espírito, oração e palavra, nós vamos louvar o Senhor em qualquer circunstância e seremos mulheres submissas. Irmã, se existe uma coisa que o ser humano tem dificuldade é a tal da submissão, né? Assim, o que que acontece? Ninguém quer se submeter a nada, entendeu? Mas se nós temos o Espírito, nós temos a palavra e nós temos oração, entendeu? Nós vamos saber que toda submissão, ela provém de um coração que ama o Senhor. Porque onde a palavra diz, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, ela diz o quê? Como ao Senhor. Então, a mulher que tem dificuldade na submissão, ela está com algum problema nesses três tópicos aqui que fazem com que os outros, né, sejam realizados em nossa vida. Então, eu só posso ser submissa se eu me submeto ao Espírito, se eu me submeto à palavra e se eu me submeto à oração. Se nós estamos submissas a essas coisas, nós seremos mulheres humildes, né? Nós seremos mulheres confiantes, nós seremos mulheres influenciadoras, né? Ou seja, essa humildade não é porque você é pobre, é fraco, não, essa humildade é porque você tem uma visão do Senhor, você tem uma experiência e um convívio com o Senhor, com esse Cristo que foi humilde o tempo todo, né? Embora sendo Deus, ele nunca usurpou, embora sendo Deus, ele nunca usou isso para se gloriar, né? Então, ou seja, isso é uma característica de humildade. E a mulher confiante, irmãs, é aquela mulher que sabe que tudo que acontecer na vida dela, entendeu? Provém do Senhor. E ela confia no Senhor, que o Senhor tem poder e sabedoria para conduzi-la para Ele mesmo, né? Então, às vezes acontecem coisas ruins, a gente tem plena convicção que o Senhor está permitindo as coisas ruins para que o Filho dele seja trabalhado cada vez mais em nós. Então, só um coração submetido ao Espírito e à palavra consegue enxergar, né, essas adversidades com confiança, tendo plena convicção de que o Senhor está por trás de tudo. E a influência, irmãs? A influência é uma coisa muito séria na nossa vida, porque muitas vezes nós não influenciamos as pessoas não têm desejo de ter uma vida como nós, como a nossa. Por quê? Falamos da palavra para eles, né? Vamos nas reuniões da igreja constantemente, mas eles sempre nos pegam
fazendo outras coisas que não vão influenciar essas pessoas a desejar o Senhor. Essas outras coisas aqui que eu falo são mulheres rixosas, mulheres briguentas, mulheres, mães estúpidas, né? Mães que tratam mal os filhos, tratam mal os seus familiares, tratam mal o marido. Então, ou seja, não existe nenhum poder de influência em nós, por mais que a gente vá nas reuniões, por mais que a gente carregue uma Bíblia e fale para os outros que nós somos cristãos. Então, isso precisa ser visto na prática, isso precisa ser uma realidade na nossa vida. E isso só pode ser uma realidade quando estamos cheias do Espírito, da palavra de oração. Certo? Então, ou seja, a nossa vida, nós seremos também mulheres dedicadas em tudo. Irmãs, não é só dedicadas em servir lá dentro da igreja, quando os irmãos estão vendo, e quando todos estão vendo, não. Nós temos que ser dedicadas em tudo que fizermos, tudo que nós formos fazer. Nós temos que colocar nossa total dedicação. E com certeza tudo sairá para a glória do Senhor, né? Então, nós seremos dedicadas porque o Espírito nos governa, a palavra nos governa. Tudo que nós vamos fazer, nós lançamos diante do Senhor primeiro, nós levamos diante do Senhor primeiro, tá? Então, seremos também mulheres amadas, né? Amadas pelo Senhor em primeiro lugar, né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, ou seja, essa alegria que nós podemos produzir no coração do Senhor, ela é a nossa força, certo? Então, nós seremos amadas pelo Senhor, amadas por aqueles que estão no nosso entorno, né? E pelos nossos familiares. Tá? É difícil se amar o ímpio, amar alguém que se porta como ele mesmo, né? Então, nós seremos amadas por todos aqueles, não é só pelos irmãos da igreja, não, tá? Os irmãos da igreja pode se tornar uma coisa óbvia, né? Porque a gente convive, a gente está sempre junto, entendeu? Não. Amadas pelo desconhecido, porque vê nossas atitudes, nosso comportamento, nosso desejo de servir ao Senhor, certo? E também, irmãs, nós seremos o quê? Feridas. Por quê? As feridas que o Senhor nos faz, ela traz alegria, né? A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, mesmo sendo feridas, como Maria foi, traspassada pela espada no seu coração, entendeu? Mesmo assim, ela estava ali aos pés da cruz, quando o filho dela estava lá crucificado, né? Quando ele foi açoitado, ela estava todo o tempo ali, mas porque ela sabia que ali tinha um propósito muito grande do Senhor para toda a humanidade. E, irmãs, ali ela também sabia que tudo aquilo estava acontecendo com o filho dela por causa dos pecados dela também, né? Então, ou seja, em qualquer circunstância, amada ou ferida, somos do Senhor, né? Porém, nem o amor e nem as feridas nos desviarão do propósito do Senhor. E nós vimos que para corresponder ao que o Senhor quer de nós como mulheres que Ele usa, precisamos ser mulheres da palavra, de meditação, ser cheias do Espírito e ser mulheres de oração. Tá? Irmãs, não tem como ser outras coisas se a gente não partir desse princípio. Isso foi o que o Senhor me deu para falar com as irmãs hoje. Amém?